Fala, torcedor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu Clube de Notícias do Futebol Maia Futebol Clube. E eu sou Bruno Maia e hoje eu vou te atualizar da situação de Lucas Paquetá. O que você deve esperar em relação a essa negociação? Que dia que vamos ter realmente novidades e também que tem 90% aí de chances de um final feliz, tendo em vista a vontade do jogador. Dificuldade tá é lá com o West Ham, mas segura aí para você saber. E também atualizar você da situação do Marcos Antônio, volante que pertence ao São Paulo. Todo mundo já estava aí meio desconfiado, falou assim, ó, o Flamengo largou de mão essa negociação, mas ó, não deixou não, vou te mostrar o porquê que o Flamengo ainda não investiu em Marcos Antônio. E não tem nada a ver com o Alan, tá? A gente viu que alguns portais já noticiaram que o São Paulo desistiu da contratação do Alan, que deve ir para o Corinthians, né? E o Alan também tem preferência em atuar pelo Corinthians. Mas uma negociação, como eu disse, não tem nada a ver com a outra. Segura aí para você saber também a respeito do complexo temático do Mengão. Quem acompanha os vídeos aqui do canal já tinha visto que a gente trouxe que o Flamengo tinha entrado com pedido no governo e na prefeitura do Rio de Janeiro para a criação de um complexo lá na Gávea. E segura aí que você vai ver a atualização dessa situação. O governador Cláudio Castro já se pronunciou a respeito dessa situação. Mas antes eu vou fazer aquele pedido super especial para você, torcedor. Faz gol contra não, hein? Deixa o super like aí pra gente nesse vídeo já deixa o curtir aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho se tiver no celular, clica no hypar aí para ajudar a gente a esse vídeo chegar para mais pessoas. E sem enrolação para vocês, Gandula, solta a vinheta. E Lucas Paquetá está mais próximo do Flamengo? Então, torcedor, segura um pouquinho porque ainda não tem nenhuma novidade. Muita gente especulando valores, colocando qualquer tipo de valor ou que teve alguma atualização em relação ao Paquetá, mas ainda não. Paquetá está esperando é o sinal verde do West Ham. E para isso acontecer é o seguinte, reunião decisiva sobre Paquetá. Sexta-feira, o Flamengo vai se reunir com o West Ham e fazer uma oferta de até 45 milhões de euros para o jogador. A negociação pode até envolver jogadores do Fla. Recentemente, o staff recusou propostas de Chelsea, Tottenham e Aston Villa. E esses números aí são bem especulativos, tá, pessoal? Até porque hoje ou amanhã os empresários de Paquetá devem ter uma reunião com os dirigentes do West Ham, para logo depois, sexta-feira, José Boto e algum outro dirigente do Flamengo ter a reunião com os donos lá do clube londrino. Antes disso, não saberemos valores nem nada em relação a essa situação. Pode envolver algum jogador do Flamengo nessa negociação? Provavelmente sim, pode acontecer de ter, mas isso aí deveria ser algum percentual de algum atleta de base ou a opção de compra de algum jogador da base do Flamengo. Mas até lá, galera, pura especulação, valores, todo mundo vai falar, o Flamengo fez outra proposta. Não tem como fazer porque a reunião está agendada somente para sexta-feira. Mas e aí, torcedor? Tá ansioso pela contratação de Lucas Paquetá? Vou te dar uma dica para você segurar o coração aí até sexta-feira. Comece a acompanhar a imprensa paulista nesse caso, porque ela vai ser diversão garantida. E já começou, tá? Estão arrancando a calcinha pela cabeça. E a bola da vez foi Júlio Gomes, do UOL, que disse no programa Fim de Papo: eu não acho que o Paquetá mude o patamar do Flamengo. Eu acho o Paquetá um jogador superestimado. Eu não estou falando que o Paquetá seja mau jogador, mas para mim ele não é craque, que muita gente considera. Julião, a gente poderia até concordar com você, mas aí seríamos vários falando uma borracha danada. Mas é isso aí, né? A gente sabe que qualquer jogador extra classe que não vá para nenhum time de São Paulo, ele se torna automaticamente um bagre.
Você, torcedor, já está preparado para começar a ver Paquetá perder no cara a cara para o Breno Bidon, para o Rollheiser do Santos, para qualquer outro jogador mediano aí? Diz aqui nos comentários. E você, torcedor flamenguista que está acompanhando aqui, está confiante na contratação de Lucas Paquetá? Sim ou não? Diz aí. Saindo um pouquinho do campo contratações do Flamengo, vamos para a parte política do Mengão. Cláudio Castro anunciou que autoriza o projeto do Flamengo que prevê hotel temático e estádio na Gávea. O governador do Rio de Janeiro autorizou oficialmente o projeto Gávea Século XXI, que prevê uma ampla reformulação da sede social do Flamengo na zona sul do Rio de Janeiro. O complexo temático do Flamengo ficaria aproximadamente dessa forma que foi apresentado do projeto, né? E a decisão do governo estadual foi publicada no Diário Oficial do Estado nessa terça-feira, dia 13, tá? O projeto apresentado pelo clube prevê a construção de um hotel temático, museu, lojas, um mini estádio com capacidade para cerca de 2.000 pessoas, estacionamento subterrâneo com 1.000 vagas, além de novas quadras de tênis poliesportivas também. E aí, torcedor e principalmente morador do Rio de Janeiro, o que você acha dessa construção ali, dessa reforma que o Flamengo vai fazer na Gávea? Vai dar uma revitalizada naquela área ali, que é uma área nobre, né? Para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe que é uma área nobre e que sempre enfrentou alguns problemas, né? O Flamengo sempre enfrentou alguns problemas para conseguir fazer uma reforma na Gávea, mas parece que dessa vez vai acontecer. Diz aí nos comentários o que você acha dessa situação pelo Flamengo. E voltando para as contratações, o Flamengo ainda continua interessado na contratação do volante Marcos Antônio, do São Paulo. Isso mesmo, tá, galera? E o Flamengo ainda não partiu para cima do Marcos Antônio, pois ainda há um detalhe em seu contrato com o São Paulo junto à Lazio. O acordo prevê a compra obrigatória, só acontece após a primeira vitória do São Paulo em 2026. Situação extremamente inusitada aí, né, torcedor? E essa situação do Marcos Antônio é até engraçada, né? Mas explicando ela direitinho para você. Quando o São Paulo fez o pedido de empréstimo à Lazio, veio com uma obrigação de compra. E uma das cláusulas dessa obrigação de compra era que o São Paulo teria que ter uma vitória com o jogador em campo em 2026. Só que essa cláusula ainda não foi ativada porque o primeiro jogo do São Paulo, a gente sabe, ele foi derrotado pelo Mirassol por 3-0. Então, por isso, o São Paulo não consegue efetuar a compra do jogador e, consequentemente, negociar ele com o Flamengo. Muitos dizem aí que o São Paulo vai dificultar demais a transferência de Marcos Antônio, mas a gente sabe que a crise política e financeira do São Paulo não permite isso, né? O São Paulo está passando por um grande problema em relação às suas finanças lá, né? O presidente Casares podendo ser cassado, né? Ter o impeachment dele em pouco tempo, né? Tá para ser votado o impeachment do presidente Casares. Mas em relação ao jogador e ao Flamengo, todos dizem aí, né, que Marcos Antônio já tem um pré-acordo com o Flamengo, tem interesse de jogar no Flamengo. Ah, Brunão, mas todo jogador agora quer jogar no Flamengo. Sim, não digo só o Flamengo hoje, Cruzeiro e Palmeiras. Qualquer jogador vai querer ir para esse time, porque tem estabilidade fora de campo e principalmente dentro de campo. Times que estão disputando o campeonato e eles se colocam numa vitrine muito maior. A gente sabe que para alguns jogadores tem a possibilidade da Copa do Mundo, então estar num time que tem uma estabilidade vai facilitar sua ida para a seleção brasileira. E o ponto principal de todos os jogadores é receber em dia. E aí a gente sabe que brigar com Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras hoje é impossível para os outros times que são extremamente mal administrados. Mas e você, torcedor, acha que o São Paulo não vai aguentar a pressão e vai acabar vendendo o Marcos Antônio? O pessoal estava falando aí do Alan ir para o São Paulo. Não tem nada atrelado uma negociação com a outra, como eu já disse no começo do vídeo, tá? O Alan deve ir para o Corinthians e não tem nada envolvido, não é uma troca de jogadores. O Flamengo vai comprar o Marcos Antônio. Se o Alan quiser ir, aí já é o problema dele. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza, torcedor?
Esse foi mais um vídeo aqui, espero que tenham gostado. Faço aquele pedido super especial para você, torcedor. Deixa o super like aí pra gente, deixa o curtir, se inscreve aqui no canal, vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho, clica no Hypar se tiver no celular e amanhã estaremos aqui novamente. E lembre-se, mais tarde tem Flamengo e Bangu pelo Campeonato Carioca. Vamos dar uma moral para os crias do Ninho. Um abraço, valeu, falou e fui!